Rádio Saúde. A informação preventiva para viver melhor. Com o Dr. Antônio Rocha e convidados. Olá, amigos do Portal Gás. Estamos iniciando mais um Rádio Saúde. Temos o patrocínio das Óticas Carol e do Centro Radiológico Hudson. Hoje nós vamos falar sobre qualidade de vida no momento da terceira idade, nessa nova momento da vida de que alguns amigos que estão aí nos acompanhando estão passando e também nós temos familiares que estão vivendo a terceira idade. Para isso, eu convidei aqui a doutora Mariana Toqueto Prit, ela é médica geriatra, para falar um pouquinho mais sobre a importância da atenção à geriatria, atenção à qualidade de vida no paciente da terceira idade. Doutora Mariana, como nós devemos ter uma maior atenção à importância da geriatria? Pode falar um pouquinho para os nossos amigos lá do Portal Gás? Posso, com certeza. Bom dia. Obrigada, Antônio, pelo convite. A geriatria é uma especialidade muito bonita, né? Eu sou suspeita para falar. Mas é uma especialidade muito completa, assim, que a gente consegue, desde lá do início do envelhecimento, atingir na promoção da saúde, né, com prevenção de doenças. Quando a doença já está instalada, a gente pode controlá-las. E quando essa doença já trouxe consequências ou sequelas, a gente consegue tratá-las ou até promover uma reabilitação funcional, que é quando já tem alguma sequela de alguma enfermidade. A geriatria também é interessante para aqueles pacientes que acompanham com vários especialistas, então é interessante ter um clínico que gerencie todo o processo de exames, de medicamentos da saúde como um todo. E qual a pergunta, digamos assim, em que momento devo procurar um médico geriatra? Talvez a pergunta melhor seja, em que momento nós começamos a envelhecer, doutora? Essa é uma resposta que sempre impacta muito as pessoas, né? Porque a gente sabe que o processo de envelhecimento se inicia aos 30 anos e já com uma redução do metabolismo, com uma redução da produção natural dos antioxidantes, mas mais do que a gente dizer quando a gente começa a envelhecer, a gente tem que pensar em como a gente quer envelhecer, né? A gente tem um dado interessante que é que 25% do nosso envelhecimento é determinado pela genética, somente 25%. Os outros 75% é determinado pelo hábito de vida que a gente levou, né? Pelos cuidados que a gente teve ao longo da nossa vida. Então não é porque meu pai tem Alzheimer, tem diabetes, eu vou ter também. Isso, a genética é a mínima parte que vai influenciar nisso. Se eu tive uma vida regrada, com bastante exercício físico, com uma alimentação saudável, com controle do peso, da pressão, da glicose, a chance de eu ser um idoso saudável é muito maior. E a gente sempre comenta, né, sobre quando procurar um geriatra, se já é desde os 30, quando começa a envelhecer. Na literatura a gente não tem uma idade específica. A gente sabe que a gente é considerado idoso a partir dos 60, mas eu recomendaria ali a partir dos 40 a gente já começar a fazer um acompanhamento, já para identificar alguns fatores de risco para tentar controlá-los e prevenir então que doenças surjam em decorrência disso. Às vezes a gente se depara com algumas situações que os pacientes comentam, né? Não, nossa, até os meus 30 anos eu não era assim, ou até os 40 anos parece que agora tudo vem piorando. Talvez a idade de 40 anos seja uma idade de uma marca, podemos pensar talvez dessa forma, que é um momento que a gente deva procurar o geriatra para tentar corrigir aquele peso que vai ter o mau hábito, o peso que esse mau hábito vai gerar nessa faixa de 40, 45 ou de 40 a 50 anos, porque daqui a pouco esse peso para a longevidade seja muito grande, um mau hábito nessa faixa de vida. Seria isso que a gente poderia pensar? Algo assim? Se a gente tem uma vida desregrada, né, chega ali os 40, 45, 50, 60 anos, a gente já começa a surgir um diabetes, né, uma hipertensão, que são doenças muito comuns no adulto e mais ainda no idoso. Então, se a gente consegue chegar lá sem essas doenças, a gente já tem um ganho aí, né, em prevenir complicações, porque essas doenças elas trazem complicações a longo prazo. Quanto antes a gente tiver, mais tempo a gente vai ter para ela trazer consequências, né? Então, quanto mais tempo saudável é o ideal, né?
E algumas questões de quais são as maiores atenções que nós devemos ter aquele paciente, aquele idoso que já está, né, já é idoso, faz parte da nossa família, a gente precisa cuidar, vivendo um momento de pandemia também é um pouco complicado, mas o que a gente precisa ter uma atenção de um idoso, por exemplo, de 60 anos? A gente poderia pensar quais são as atenções que o familiar precisa dar a esse idoso. O que a gente poderia pensar nisso, doutora? O idoso tem que se alimentar bem, então, né, com uma dieta rica em fibras, com frutas, verduras, vegetais, alimentos integrais, comer bastante proteína. Para todo mundo é fundamental, mas para o idoso mais ainda, pelo risco de sarcopenia, que é a perda de força, de massa muscular que vem em decorrência da idade. Então, comer bastante ovo, carne de frango, de gado, de porco, comer peixe 2 vezes por semana, se possível, usar azeite de oliva na salada ou até para fazer as preparações, oleaginosas, castanha do Pará, nozes, que são as gorduras boas, as gorduras saturadas, tomar bastante água, né? O idoso, ele acaba perdendo o mecanismo de sede, então se tiver um hábito desde jovem vai ser mais fácil lá, porque o idoso desidrata muito fácil, então sempre tem que ter uma garrafinha ali lembrando que tem que tomar. E exercício físico, né? A gente nunca pode deixar de falar nisso, porque ele é fundamental para manter a independência, a autonomia, para reduzir o risco de quedas por mais tempo, né? O idoso precisa ter esses exercícios com exercícios de força, de resistência, com peso também, não só aeróbicos. A questão também importante sobre a medicação do idoso, né? O idoso, em geral, ele, pelas situações que ele acaba adquirindo, né, de alterações metabólicas ao longo da vida, ele acaba exigindo dele um cuidado, uma quantidade maior de medicações e um cuidado dessas medicações. Poderia dar algumas dicas para o nosso idoso, como ele pode evitar o esquecimento de alguma medicação, algumas coisas para facilitar nesse sentido, ou até mesmo para o familiar ajudar? Primeiro, a gente sempre recomenda ter alguém que gerencie essa parte, né? Um médico que cuide disso, não com vários especialistas que às vezes pode duplicar a medicação ou até uma que é incompatível com a outra, né? Porque existe interação medicamentosa. O geriatra, ele gosta de desprescrever, ou seja, suspender remédio quando não indicado, né? Existem muitos medicamentos inapropriados para idoso, então a gente sempre tem que ter esse cuidado. São medicamentos que a gente às vezes acha inofensivo, mas que para o idoso não é interessante. E estando a lista bem enxuta, ali só com o que realmente necessita, aí ter um cuidador, né, se é o idoso muito esquecido, para não correr o risco de tomar medicação dobrada, ou aquelas caixas divisórias, né, com dias e turnos que tem que tomar, algumas estratégias assim para não esquecer ou não tomar 2 vezes. Eu vejo no dia a dia do consultório muitos pacientes que acabam já de mais idade, até mesmo usando algumas medicações para induzir o sono, ou algumas medicações que vão induzir o sono, mas elas não têm essa função. Nisso a gente pode falar da questão do Rivotril, que é tão comercializado, inclusive no Brasil. Existem outras medicações que a gente precisa, o Rivotril a gente sabe que é um deles, né? Mas quais outras medicações que a gente precisa ter uma atenção maior no organismo do idoso, que seriam mais contraindicadas, a grosso modo, para o idoso? Quais seriam essas medicações, doutora? A gente tem diversas ferramentas, listas de medicamentos inapropriados. A maioria deles realmente se concentram nesses indutores do sono ou sedativos, porque o idoso vai aumentar o risco de queda, né? Vai levantar de madrugada para ir no banheiro, vai estar um pouco mais grogue, pode cair. A longo prazo, o Rivotril, por exemplo, causa perda de memória, pode viciar, né? E aquela dose que já era suficiente, daqui a pouco não é mais e vai aumentando. Alguns antidepressivos, tipo a amitriptilina, que é usado à noite também, ele pode dar efeitos anticolinérgicos no idoso, como boca seca, confusão mental, e a gente também tenta evitar. Plasio metoclopramida, que é um antiemético, né, uma medicação muito consumida no idoso, pode causar efeitos extrapiramidais, que são tremores, ou até o Aldol, o haloperidol, que são medicações que a gente usa assim em casos específicos, mas que no idoso a gente tem que ter bastante cuidado. Essas atenções a gente precisa ter ficar sempre atento, né? Porque às vezes também existe também da automedicação também, porque às vezes o indivíduo tomou isso várias vezes ao longo da vida e agora ele não pode mais tomar ou não deveria mais tomar também.
A preocupação que a gente também precisa ter, comentar sobre as quedas, né? Sim. Que a queda no idoso é absurda, a situação de recuperação desse indivíduo após uma queda, uma situação de uma cirurgia. Quais são os cuidados que a gente precisa ter para que o nosso idoso não caia, não tenha o risco de queda dele seja menor, doutora? Bom, como a principal causa de queda no idoso é o ambiente, né, os acidentes, então ter um ambiente de casa seguro, sem tapetes, bem iluminado, com a disposição dos móveis que facilite a mobilidade pela casa, deixar os objetos mais usados em prateleiras mais baixas para evitar que o idoso precise subir em banquinho, em escada. A tontura tem que ser investigada, equilíbrio também, a perda de força muscular também é uma causa de quedas, então aí entra exercício físico também ou até uma fisioterapia, corrigir déficits visuais, quando o idoso não enxerga bem, isso também aumenta o risco de queda, e usar algum dispositivo de marcha, uma bengala, algum andador quando já for indicado. A gente vê também algumas dificuldades das pessoas se adaptarem, tanto o adulto habitualmente, mas também o idoso quando tem a troca de um óculos, né? Às vezes essas lentes multifocais necessitam um tempo, uma faixa de tempo e de esforço para poder se adaptar a essa novidade também. Quais são os cuidados que a gente precisa ter quanto a essa situação dessas trocas de óculos, doutora? O indivíduo poderia daqui a pouco escolher algum tipo de armação um pouco maior, no caso das lentes multifocais, ou algumas dicas que poderia nos passar para que eles possam se adaptar um pouco melhor? Isso é bem específico do oftalmo, talvez ele nos ajude mais, mas uma armação maior com certeza é interessante, principalmente manter um acompanhamento com o médico oftalmologista, né, uma vez por ano pelo menos, para ver se a visão está ok. Catarata é muito frequente em idoso e a cirurgia traz bastante resultado positivo, então a maioria dos idosos que a gente atende acaba que já fizeram e tiveram, porque a gente sempre tem que tentar manter a melhor visão possível. E essas lentes multifocais, tudo exige um período de adaptação também, né? Daí eu acho que o oftalmo pode ajudar claro mais também. Sim. E as suas considerações finais para o nosso público ali do Portal Gás, para falar um pouco sobre a questão de um resumo do o que a gente precisa cuidar nessa fase da terceira idade. Então, quanto estilo de vida mais saudável a gente tiver melhor, com alimentação saudável e exercício físico, pegar sol 20 minutos por dia, ali nos horários mais seguros, antes das 10 da manhã, depois das 4 da tarde. Cuidar da saúde mental, a depressão é muito frequente no idoso, então fazer uma psicoterapia, alguns casos precisa de medicação e não tem problema. Exercitar o cérebro, né, treinamento cognitivo, o Alzheimer, ou a perda de memória em si, acontece mais quando em idosos inertes ali que ficam naquela mesmice, então o cérebro precisa de novidade, ler bastante livro, assistir filme, aprender uma nova língua, fazer um curso, que atrair o idoso ele tem que fazer. E procurar um geriatra regularmente, né, para ver se os exames estão em dia, exames de rastreamento, vacinas, aplicar testes, escalas que a gente costuma aplicar em consulta, eu acho que assim já consegue manter uma velhice mais qualificada. Tá certo, agradeço muito a oportunidade, doutora Mariana. Esse foi mais um Rádio Saúde. Nós temos o patrocínio do Centro Radiológico Hudson e também das Óticas Carol. Até breve. Rádio Saúde, a informação preventiva para viver melhor. Com o Dr. Antônio Rocha e convidados.